Muito bem, outra questão de função de segundo grau, onde diz o seguinte: o consumo de água em litros, em uma repartição durante um dia de expediente, é expresso pela seguinte função. E aqui nós temos uma função quadrática, função do segundo grau. E de repente você pergunta, professor, como é que você reconhece uma função de segundo grau? Bom, basta verificar se a variável da sua função, qual é o maior expoente que ela possui. A nossa variável é a variável t. E eu tenho o t nessa expressão com expoente 1, 18t. O expoente não aparece, mas ele é 1. Ainda tem o menos t ao quadrado. Então, o maior expoente dessa variável t nessa função é o expoente 2. Por isso que ela é uma função de segundo grau. Muito bem. Ele também diz que o y é maior do que zero. E esse y é dado em litros. Então, y, como ele disse, é o consumo de água. Então, consumo de água é o valor do y em litros. E t é o tempo em horas. Então, as minhas duas variáveis são y, consumo de água, t, o tempo em horas. É o que eu sempre digo, toda função é uma relação entre duas variáveis. Se você tem o valor de uma, encontra a outra. Então, y e t. Com base nessa situação, qual foi o maior consumo de água nesse dia? Muito bem. Mais uma vez, nós temos aqui uma forma de se expressar que diz para a gente que ele quer ou o valor máximo, ou o maior valor, ou o maior possível. Então, quando nós temos uma função de segundo grau, é extremamente comum solicitar questões onde a gente tem que trabalhar com o maior valor, o valor máximo, o valor mínimo, menor valor. Então, aqui nós temos uma função de segundo grau, deixa eu colocar em preto, fazer um esboço aqui do nosso gráfico. Está aqui o plano cartesiano, que normalmente é y e x, mas aqui nessa questão ele trouxe realmente y, onde y representa para a gente o consumo de água. Só que nessa questão ele não trouxe a variável x. Ao invés da variável x, ele trouxe a variável t, onde a variável t representa para a gente o tempo em horas. Essas são as duas variáveis. Mas o fato de ser uma função de segundo grau, ela traz para a gente que o gráfico é uma parábola. E que esta parábola, vamos fazer ela mais bonitinha aqui, né? E que esta parábola, ela tem a concavidade voltada para baixo. Professor, como que você sabe disso mesmo? Bom, vamos repetir, não custa a gente repetir isso daí. Uma função de segundo grau, ela sempre tem o formato a vezes x ao quadrado. A é o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado. Depois a gente tem um outro coeficiente numérico b, que acompanha o x. E depois um terceiro coeficiente numérico c, que é o termo independente. Então, se a gente comparar com a função que foi dada, nós temos como coeficiente a o valor menos 1 na nossa função. Como coeficiente b, nós temos o valor mais 18. E como coeficiente c, nós temos o valor menos 56. Esses são os três coeficientes desta função que foi dada. Ótimo. E como ele está querendo o maior consumo, maior valor, valor máximo, isso está relacionado a vértice da nossa função. O vértice, quando a concavidade é para baixo, ele sempre será o valor máximo, o maior valor da função. E como eu sempre digo nesse tipo de situação, valor máximo, valor mínimo, maior e menor valor, eu preciso saber identificar se eu quero a coordenada x desse vértice ou se eu quero a coordenada y desse vértice. Se eu calcular a coordenada y, eu vou estar calculando o tempo,
Perdão, se eu calcular a coordenada x, eu vou estar calculando o tempo em horas. Se eu calcular a coordenada y, eu vou estar calculando o consumo em litros. E é exatamente isso que o texto me pede, o maior consumo. E o consumo está localizado no eixo y. Então, se ele está localizado no eixo y, o que nós queremos é o y do vértice, menos delta sobre 4A. Bom, menos delta sobre 4A significa que eu preciso, então, encontrar o valor do delta. Aquele mesmo delta que a gente calcula quando vai determinar as raízes da função, fórmula de Bhaskara. Bom, delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nós temos todos esses coeficientes. O B é 18 ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente A é menos 1. E o coeficiente C é menos 56. Então, nós temos aqui... deixa eu fechar o parênteses. Bom, vamos então aos nossos resultados. Nós temos 18 ao quadrado, onde 18 ao quadrado é 324. Agora, muita atenção com os sinais. A gente agora vai multiplicar menos 4 com menos 1. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos é mais, dá mais 4. Agora, mais 4 vezes menos 56. Mais com menos dá menos. E 4 vezes 56, isso é 224. Então, significa que nós encontramos um valor de delta equivalente a 100. Ótimo, este é o nosso delta. Só que a gente não vai para a fórmula de Bhaskara encontrar raízes. Aqui eu estou querendo o vértice, y do vértice. Eu preciso desse delta. Então, uma vez que eu encontrei esse delta, o meu y do vértice vai ser menos esse valor de delta encontrado, dividido por 4 vezes A, e o coeficiente A é menos 1. Então, y do vértice será menos 100, dividido por menos 4. Na divisão, menos com menos fica mais, e 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, o y representa o consumo, e o consumo é dado em litros. Então, 25 litros é o resultado da nossa questão, que representa o maior valor do consumo para essa função. Beleza? Então, mais uma questãozinha de função de segundo grau, tratando de máximos e mínimos da função. Valeu!